Ok, então sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre funções trigonométricas, página 235, certo? Função seno, função cosseno e algumas transformações obtidas a partir da multiplicação de n vezes seno, tá certo? O que acontece com esses gráficos. Então, para início aqui, vamos... Renata tinha saído. Ok. Então, para começo aqui da nossa aula, eu quero apresentar para vocês alguns conceitos dessas funções. O primeiro conceito mais básico é o entendimento do nosso ciclo trigonométrico. Então, para você ter uma boa performance quanto ao conhecimento do nosso, dessas funções, você tem que entender a ideia do ciclo trigonométrico. Por quê, professor? Porque é nesse ciclo trigonométrico aqui que acontece tudo que nós vamos estudar hoje, certo? É a partir da ideia dele. Você pode observar que aqui você vai ter parte negativa, parte positiva, para seno, cosseno e tangente. Então, nesse ciclo trigonométrico que o professor está apresentando aqui para vocês aqui, é, tem alguns pontos que são os pontos que mais aparecem, a gente já sabe disso do primeiro quadrante. Nós sabemos que o sentido positivo é o sentido anti-horário, e o sentido negativo é o sentido anti-horário, ou sentido horário, tá certo? Então, o positivo é o anti-horário e o negativo é o horário. Então, significa que os graus, eles aumentam. É simples assim, ó. Aumenta os graus de 360, ó, do zero aqui. Então, vai para 90, depois vai para 180, depois 270, 360, uma volta inteira. Nós chamamos de 2π, certo? E agora, se você fizer isso ao contrário, então você vai ter que retirar os graus desse valor. E essa parte é importante porque daqui a pouco você vai entender sobre essas funções. Trazendo mais algumas informações aqui para a gente, o professor daqui a pouquinho vai apresentar um programinha para vocês. Deixa eu continuar aqui. Ainda existe uma outra ideia dentro desse mesmo ciclo trigonométrico, que são os arcos, como nós estávamos estudando anteriormente. Certo? Todos os arcos, eles têm correspondentes, né? E correspondentes no primeiro quadrante. Então, se você tem um arco aí de 120 graus, o correspondente dele é o 60, né? Para, para valores de seno, certo? Então, nós falamos que os senos, eles são positivos e eles são negativos. Então, o professor quer lembrar algumas informações aqui. Você desenha aí no cantinho aí da sua apostila, se possível, o ciclo trigonométrico e essas ideias que o professor está passando aqui para você agora. A primeira ideia mais básica, o professor quer que você anote aí, no seu ciclo trigonométrico, é essa ideia aqui, ó, que ela é imprescindível para a nossa aula de hoje também, tá certo? Então, essa segunda ideia que o professor traz aqui para você, são os quadrantes, certo? Estamos na página 235. Ó, que são os quadrantes. O que tem no eixo dos quadrantes, professor? Para você entender a nossa função, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, tem que entender esses quadrantes. Ó, os sinais do eixo dos senos, ou seja, o eixo dos senos, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, ou seja, na parte superior do nosso ciclo trigonométrico, e na parte inferior ele é negativo. Você tem que ter isso na mente, tá? Você tem que ter isso é, pronto e já na mente, ou seja, não pode esquecer dessa parte. O cosseno ele já inverte. Deixa o professor trazer também a ideia do cosseno, porque essas duas partes vão ser imprescindíveis para a nossa construção. Hoje nós vamos construir esse nosso gráfico, certo? Então, esse daqui é o gráfico do seno, onde ele é crescente, onde ele é decrescente, e existem as nossas variações, certo? O domínio, a gente fala que o domínio são os números reais, tá certo? E a imagem é de -1 a +1, quando você não tem a ideia do quando você não tem um número multiplicado por ele, tá certo? Então, deixa o professor subir um pouquinho mais aqui e vamos já, ó, então esse aqui era o senos
E o professor vai colocar aqui agora os cossenos, certo? Então, o cosseno, a parte azul, tá certo? Essa parte azul que é a parte positiva. Então, o cosseno, ele é positivo aqui, ó. Ele é positivo. Isso é importante. Professor, por que o senhor está toda hora falando desse ponto? Porque ele é importante para a gente entender as nossas funções, tá? Para entender o que está falando aqui. Professor, o cosseno de 270 também é Cosseno zero? 270 é aqui, ó, é zero, tá? É igual ao de 90. Professor de 90 Perfeito. também. É isso mesmo, Tiago, é isso mesmo. Então, o cosseno de 270 também é zero. E a gente tem aqui, na ideia do cosseno, os quadrantes um, 2, 3 e 4. Os quadrantes um, 2, 3 e 4, eles são o seguinte, ó, o um e o 4, eles são os quadrantes positivos. Ou seja, porque eles refletem aqui, ó, eles refletem exatamente nessa linha aqui do cosseno. Então a gente está falando aqui de uma distância que vai de 0 a 1 no quadrante normal, ou seja, num ciclo trigonométrico normal, não multiplicado por nenhum número. Se você multiplicar ele por meio, ele reduz, tá certo? Esse valor. Se você multiplicar ele por 2, ele aumenta esse valor, tá certo? Ou seja, você vai ter aqui no ciclo trigonométrico normal. Mas, dizendo isso para você, ele vai variar exatamente nessa posição aqui. O professor vai abrir agora um programinha, deixa eu já colocar ele aqui. Estava aberto aqui, mas eu acho que ele deu erro. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui para demonstrar para vocês o o que acontece com esse ciclo trigonométrico, certo? Então, aqui nessa posição, está abrindo aqui algumas aulas. Aqui, ok, ok. Tá abrindo aqui, mas ele está um pouco lento. Vou adquirir um computador que seja um pouco mais rápido. Mas a questão principal é a seguinte, que o senhor quer demonstrar aqui para vocês. Aqui dentro do círculo trigonométrico existe uma distância variável aqui, ó. Essa distância aqui é uma distância variável, tá? Então, essa distância aqui é a distância do nosso cosseno, certo? Do nosso cosseno. E o cosseno ele remete-se aonde? Então imagina aqui um arco X qualquer, tá? Então nós temos aqui um ponto, professor, colocar um ponto aqui, ó. Imagina que aqui nós temos um ponto aqui, certo? Se nessa posição aqui eu tenho um ponto, então eu tenho valores aqui, ó, tá? Então eu tenho valores aqui para x. Esse valor aqui que está no eixo x do círculo trigonométrico é o nosso valor do cosseno. Então ele vai estar nessa posição aqui, ó, certo? Então ele remete-se ao quê? A essa parte embaixo aqui, ó. Aqui. Deixa eu pegar aqui uma linha amarela. Isto. Ficou bom agora. Trocar de cor aqui e mostrar para você aqui, ó. Então é esse ponto aqui que eu estou falando daquele arco X. Então se eu chamei aquele arco ali de arco X, então esse aqui é meu valor de X, tá? Beleza? Eu tenho exatamente essa posição aqui para o nosso cosseno. Então, quando eu estou falando de cosseno, estou falando dessa posição aqui. Seno. Quando eu falo de seno, eu estou falando dessa posição ao contrário, ou seja, estou falando dessa posição aqui. Sempre partindo do zero.
Então, para o mesmo ponto, ó, para esse mesmo ponto, eu tenho outra posição aqui. Para esse mesmo ponto, eu vou ter exatamente essa posição aqui, ó. Deixa o professor pegar aqui, ó. Para o mesmo ponto, eu vou ter exatamente essa posição aqui, certo? E aí, essa posição aqui, ó, será o quê? Será a metade. Então, imagina que aqui seja 30 graus. Aí você já entende o porquê que quando você fala de ponto trigonométrico, certo? Porque quando você fala de ciclo trigonométrico, você chega à seguinte conclusão, que o seno de 30 graus é meio, ó, é meio, é metade. E o cosseno de 30 graus é 0,806, ou seja, é bem aqui, quase 1, é quase 1. Então aqui, ó, dando a metade do intervalo entre 0 e 1, e aqui está quase todo completo, ó, está quase todo completo. E por isso que o cosseno de zero é 1 e o seno de zero ele vai diminuindo. Ó. Então quer dizer que se eu diminuir esse ponto aqui, ou seja, chegar ele aqui na metade, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai continuar diminuindo lá também, tá? Então ele vai diminuir aqui também, ou seja, ele vai descer toda a figura para cá, ó. Então esse ponto é esse entendimento que a gente tem que ter aqui agora, tá? A gente vai construir aqui então agora a nossa função. Deixa eu pegar ela aqui para vocês e a gente vai trabalhar em cima dela. Professor, eles não são complementares cada um? O cosseno e o seno? Sempre inverso? Não, não necessariamente. O quadrado deles dá um. Então, a ideia do Pitágoras dele dá um, mas eles não são complementares no seguinte sentido, ou seja, se você somar o seno de 30 com o seno, com o cosseno de 30, eles, os dois valores não dá um. O quadrado dos dois valores vai dar um, certo? Pensa assim, você tem o seno de 45. Quanto que é o seno de 45? É raiz de 2 sobre 2, certo? Raiz de 2 é Isso. 1,4, sobre 2 dá 0,7 aproximadamente. Estamos falando aqui aproximadamente. Então, 0,7. Se você somar 0,7 com mais 0,7, ou seja, o cosseno com seno, vai dar 1,4. E não é essa a ideia. Agora, se você pegar o 0,7 e levar ao quadrado, vai ficar 7 vezes 7, vai ficar 0,49 aproximadamente. Pegar o outro 0,7 do cosseno e levar ao quadrado, vai dar 0,49, que é 7 vezes 7 é 49. Juntando os dois, vai dar aproximadamente 1. Entendeu a ideia? Então, o Então, o Pitágoras quadrado, deles, sim. O então, quadrado deles. Isso, perfeito. Isso mesmo. Que é a ideia que a gente tem na trigonometria do triângulo retângulo, né? Tá certo? Então, quando você escreve assim, ó, deixa o professor colocar aqui para você, no cantinho, para vocês aqui. Seno, seno de x mais cosseno de x, tá? Então, seno de x mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. A gente acaba não colocando 1 ao quadrado, mas essa aqui chama-se relação fundamental da trigonometria. Você coloca igual a 1. Então, ó, seno de x ao quadrado, seno de x ao quadrado, cosseno de x também ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado. Mas 1 ao quadrado é 1 ao quadrado mesmo, né? Ou seja, é o próprio 1. Ele acaba não aparecendo na nossa relação fundamental da trigonometria. Então, essa aqui é a ideia principal. Tá? Relação fundamental. Fundamental. Aqui. Deixa eu pegar mais uma parte aqui. Nosso. Então, na página 235, aparece aí para você alguns pontos, tá? Alguns pontos importantes. E aí, dentro desses pontos, a gente vai fazer a marcação no ciclo trigonométrico para a gente ver o que aparece. Então, a primeira coisa que aparece aqui é a seguinte, ó. Função seno é uma função f de domínio R, ou seja, domínio dos reais, cuja lei de formação, ou seja, cuja lei é f de x, é seno de x. Então, exatamente esse trecho aqui é o trecho que nós vamos falar agora, tá certo? Exatamente isso daqui. Deixa eu pegar aqui. Isso. Então, dito isso, deixa eu apagar o que eu já tinha aqui nesse quadro.
Então, o que está aí na sua apostila, na página 235, é exatamente isso daqui, tá? Exatamente isso daqui. E a partir disso aqui a gente pode construir algumas coisas. Uma das questões principais é você entender o ciclo trigonométrico, que é a nossa ideia aqui, tá? Entender essas funções. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos isso aqui, ó, exatamente, ó, esse ciclo. Dentro desse ciclo trigonométrico, ou seja, dentro desse ciclo, a gente vai subdividir ele aqui em 4 partes, tá certo? Então, aproximadamente dessa distância. Aqui também, aproximadamente nessa distância, tá? O professor está fazendo aqui no olhômetro aqui, não estou usando nada disso aqui. Acho que ficou bom, tá? E aí nós vamos estudar a primeira ideia do seno. Então, professor, como que vai ser esse seno aqui? Nós vamos lá, vamos estudar ele. Primeira coisa, o bom seria se fosse ao contrário, mas como no seu livro já traz já o gráfico, do gráfico a gente vai fazer a marcação em cima do ciclo trigonométrico para você entender que pontos que a gente está falando. Então aqui houve algumas divisões, ó. Eu só vou falar só dos pontos. Primeiro, zero, quando que o seno é zero? O seno será zero quando eu coloquei zero nele, ó, tá certo? Ó, zero e zero. Então, o primeiro ponto de todos que a gente encontra aqui é exatamente esse ponto zero aqui, ó. Deixa eu trocar só a cor aqui. Esse ponto zero aqui, ó. Tá? Isto. Opa. Deixa eu colocar ele aqui. Então, esse ponto zero aqui, ó. Então, aqui tá o ponto zero. 0 graus aqui. Quando eu tenho... Aí eu tenho outro ponto. Eu tenho que o π sobre 6. E aí, se você pensar um pouquinho o que é π sobre 6, π vale 180 graus, então 180 dividido para 6 é exatamente 30 graus, tá certo? Então 30 graus vai dar aproximadamente aqui, vamos colocar um outro ponto aqui, e o nosso 30 graus, deixa eu colocar o ponto ali também, ó, o nosso 30 graus vai ser aqui. Então, vou colocar para você ele aqui, vou colocar ele de linha verde, ó, sempre olhando nessa linha aqui, ó, sempre olhando no seno. Tá? Então, o primeiro da linha verde, ele vai dar aqui. O segundo dessa linha verde, ele vai dar aqui, ó. Tá? Vai dar nessa posição aqui. Exatamente na metade. O terceiro é o ponto máximo, ó, que é o π sobre 2, que ele coloca aqui. Tá? Aqui existe o 45, o 60, mas a gente não vai falar sobre ele, porque ele não está nem colocado ponto. Mas o 90 tá, que é π sobre 2. Então ele vai dar bem aqui em cima, que é o valor máximo dele. Então aqui vai ser exatamente esse nosso valor máximo, ele vai ser aqui, ó. Tá? Bem aqui em cima. E por ser aqui em cima, a gente vai chamar ele de 90 graus, que é a mesma coisa de fazer π sobre 2. Então, 90 graus. Certo? Aqui. Beleza. Continuando a ideia, o próximo aqui vai ser 5π sobre 6. E 5π sobre 6 é exatamente 150 graus. Professor, onde fica o 150? 150 fica do lado de cá, ó. 150 graus. Tá? Quero que você preste bastante atenção no que a gente está fazendo aqui agora. Ah, professor, mas isso é bem simples, mas eu tenho certeza que você vai entender o porquê que a gente está, que o professor está trabalhando nesse aqui, ó. Ó, 150 graus, 150 graus tem a mesma imagem do 30 graus. Como assim, professor? Ó, o 150 graus, quando foi colocado, ele tem a mesma imagem que é metade, ou seja, é meio aqui, ó. Tem a mesma imagem. E agora a gente chega ao 180, que é zero novamente. Então 180 vai ser zero aqui. Só vou escrever 180 também. Tá certo? Vou escrever aqui os 180 graus. Beleza. Beleza. A partir de agora, o professor não vai continuar da forma que estava,
porque eu quero dar uma modificada na figura. Então, eu vou pegar essa figura e vou fazer algo para você aqui, ó. Ó. Vou só modificar aqui. Mudar aqui. Deixa eu trazer ela um pouquinho para cá. Isto. Aqui. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou redividir ela aqui. Isto. Vou fazer aqui, ó. Ok. Deixa eu só retirar aquele 180 dali. Deixa eu erguer só retirar ele um pouquinho aqui, erguer ele um pouquinho. Para ele não ser tampado. Agora eu tenho certeza que isso nunca mais vai sair da sua cabeça, porque é isso daqui que nós temos no seno. Tá? É exatamente isso aqui que nós temos no seno. E a partir de agora, a gente tem outros ângulos aqui formados, certo? Nós vamos ter esse 3π sobre 2, que é o nosso 270. Nós vamos ter aqui o nosso 210. E nós vamos ter aqui o nosso 330. Então, o próximo aqui é o nosso 210, certo? Só que o 210 já é na parte inferior. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, aproximadamente aqui, eu tenho 210 graus. E por ele ser na parte inferior, como para cima aqui eu tive o número 1, ou seja, aqui o máximo aqui que eu tenho, o tamanho aqui é 1, tá? Eu tenho aqui o tamanho total disso aqui é exatamente 1. Deixa eu colocar o número 1 aqui. Vou colocar o número 1 aqui e vou colocar uma setinha indicando que a altura máxima, deixa eu colocar aqui, a altura máxima. Altura máxima. E a altura mínima aqui, ó. Tá? E mínima aqui. Então, aqui é o mínimo. Então, no mínimo aqui, ele é -1. Tá? Então, o mínimo aqui, ele é -1. E o máximo, ele é 1. Então, aqui nós temos o 210. O ponto vai vir aproximadamente nessa posição. Deixa eu só trocar aqui a cor. Deixa eu trocar aqui a cor. Beleza. Então, o ponto vai estar aproximadamente nessa posição aqui. E se você pensar um pouquinho, essa posição aqui vai dar onde, professor? Essa posição aqui vai dar exatamente na metade ali, ó. Vai dar exatamente aqui, ó. Certo? Ó. Exatamente na metade, entre 0 e 1. Então, aqui é o número 0. Então, ele vai de 0 a -1. E ele vai de 0 a 1 positivo, que vai ser aqui nesse 90 aqui. Deixa eu só erguer um pouquinho 90 graus ali e colocar o 1 aqui embaixo. Que são as imagens, tá? Estou falando de imagem aqui. Quando você substitui um ângulo, você tem uma imagem. Substitui outro ângulo, você tem imagem. Ou seja, quando você coloca o valor de f de x, você tem o valor da imagem. Então, é isso que a gente tem aqui, é 1. Certo? Então, você vai de 0 a 1, você vai de 0 a -1. E aí, agora, o próximo ponto que nós temos é 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 270. É só multiplicar 3 vezes 180 e dividir para 2. Tá certo? Então, nós temos aqui o nosso 270. E 270 graus está exatamente aqui embaixo. A gente vai chamar ele de menos 1. Tá? Então, ele é o valor de -1. Exatamente o valor de -1. E aqui na frente, olha, o que a gente tem? Aqui na frente a gente tem exatamente o nosso 330. Certo? Aqui é o nosso 330. Agora eu quero que você anote aí no seu
330 graus. Quero que você anote aí no seu ciclo trigonométrico, tá? Na ideia do seu ciclo trigonométrico aí, a seguinte proporção. Ó, observe aqui o seguinte, como a gente começou a fazer aqui no sentido anti-horário, o nosso ciclo trigonométrico, ele ficou um senoide. Ele ficou um senoide. Como o gráfico ele começou do zero, ou seja, começou da esquerda para a direita, a gente começou da direita para a esquerda. Mas como o gráfico começou da esquerda para a direita, ele teve essa imagem aqui, ó, ou esse gráfico aqui. E essa é exatamente a mesma coisa que nós teremos aqui, ó. Ó, nós começamos da direita para a esquerda, fazendo o ciclo trigonométrico. Mas se a gente tivesse começado da, da esquerda para a direita, a gente começou da direita para a esquerda, mas se a gente tivesse começado da, da esquerda para a direita, olha como ficaria, tá certo? Idêntico ao nosso gráfico ali em cima. Ô, professor, mas o senhor utilizou aqui, o senhor utilizou exatamente, o senhor utilizou exatamente o ciclo trigonométrico que a gente consegue o mesmo gráfico, a gente consegue o mesmo gráfico. O interessante é você sempre entender o seguinte, a gente começou aqui exatamente no zero, ó, e terminamos aqui no 2π, tá certo? No 360 aqui, ó. Terminamos exatamente no 2π. Professor, mas você não falou que na função horária seria negativo? O sentido ele é o sentido anti-horário, isso mesmo. Mas no caso, se a gente invertesse, ficaria horário. Ah, Igual você tá. fez. Não, eu tô só mostrando para você como que foi descrito esse ciclo trigonométrico. Os valores são os mesmos, tá? Os valores são os mesmos, mas e a gente conseguiu chegar à mesma senoide. Como que chama esse gráfico aqui? Uma senoide, tá? Uma senoide. E aí o professor quer que você anote aí o seguinte, olha. Então, essa função seno, ela, deixa só o professor voltar aqui essa parte ali. Deixa eu voltar exatamente essa parte aqui para lá. Tá? Vou voltar essa parte aqui. Isso. Voltar ela aqui. Tá? Então nós temos aqui o nosso ciclo trigonométrico completo agora. Tá? Ou seja, ele está no mesmo local. E aí que eu quero que você pense o seguinte, ó. Quando você tem um ângulo de 30 graus, ou seja, um ângulo x, presta atenção aqui na lei de formação, ó, f de x. Deixa eu reescrever ela aqui um pouquinho maior. Vou colocar aqui 20. Ó, f de x, f de x igual a seno de x, certo? Então, significa o quê? Quando eu tenho f de x, quando eu tenho aqui esse x aqui, ó, exatamente essa distância aqui que o professor já disse para você, que é o x. Então, quando você tem esse x aqui, e você substitui aqui um menos x, isso é importante porque é uma das questões que mais aparece para ti nos vestibulares da vida que vocês estão fazendo aí, ou vão fazer por esses tempos. Ó, quando você tem aquele x, Arthur, e esse menos x aqui embaixo aqui, você vai observar o seguinte, ó, o professor, o que você está chamando de x? A gente está chamando de x exatamente essa distância aqui, ó. Essa distância do arco aqui, ó. Um pedacinho aqui, tá? Deixa o professor colocar de roxo aqui para aparecer. Ela apareceu? Apareceu? Apareceu, ó. Então, essa distância aqui, ó. Então, eu tenho aqui x e aqui eu tenho menos x. O valor de x é meio, ou seja, é metade, é 0,5.
O valor de menos x vai ser menos meio, ou seja, vai ser menos 0,5. Então, quando eu faço isso, ou seja, quando eu substituo aqui f de x, o meu resultado para esse seno de x, ou seja, para o seno de x, é exatamente 0,5, ou quando eu substituo aquele f de menos x, igual o professor já disse para você, menos x, eu obtenho seno de menos x igual a menos 0,5. Quando eu faço isso, eu entendo que essa nossa função ela é chamada de função ímpar. Tá? Então anota aí. Observação. Observação. A função seno, função seno é ímpar. Opa, é ímpar. Quando substituímos seno de x e depois menos seno de x, ou seja, esse seno de menos x, ele inverte o valor, tá certo? Pois em seno de x e seno de menos x, ele inverte o valor. Então, quando ele inverte esse valor, quando eu troco o sinal do ângulo e ele inverte o valor, a gente tem uma função que a gente chama ela de função ímpar, tá? Anota isso aqui que vai ser importante. Tá bom? Anota aí no seu material. É muito importante. Bom? Então, essa aqui foi a construção do nosso seno. O professor fez passo a passo, mas eu tenho certeza que agora vai ficar mais fácil para a gente, porque a gente já construiu o cosseno. Vai ser bem mais rápido, certo? Então, nós vamos O demonstrar. cosseno só não é o inverso? Oi? O cosseno só não é o inverso do seno? Hum, não. No zero ele tem 1, no 180 ele tem 0. Tem outras nuances ali dentro. Ou seja, tem outras coisas que dá para você verificar dentro dessa ideia de um e menos um. Porque, deixa eu ver se já abriu aqui o que eu estava querendo abrir para vocês verem. Opa. Porque é o seguinte, o que a gente tem na função cosseno? Na função cosseno, a gente tem o cosseno do valor de x, tá certo? A função cosseno é o valor do valor de x. Mas esses ângulos, eles trazem, ou seja, cada ângulo desse aqui, ele vai trazer um valor real para o cosseno de x. Mas ainda existe o quê? Onde a posição, ou seja, onde está posicionado esse nosso cosseno de x, tá certo? Onde está posicionado esses valores de x. Deixa eu abrir aqui, só um minuto. Tá aqui. Deixa eu compartilhar essa minha tela com vocês aqui. Vai facilitar bastante o nosso entendimento. Ó, o professor quer mostrar para você exatamente isso daqui. Ó. Tá dando para ver aí, Arthur? Tá, Fernando? Tá. Tá dando para ver? Beleza. Ó,
Então, aqui nós temos nosso ciclo trigonométrico, que é aquele que o professor estava falando. Eu tento achar ele no início, mas o programinha do GeoGebra tinha que reinstalar, então acabei tendo que reinstalar ele. Mas olha, o professor quer que você observe é o seguinte, os ângulos correspondentes. Então, conforme o movimento aqui, ó, ele está movimentando em cima aqui da nossa circunferência, ou seja, em cima do nosso ciclo trigonométrico. Então, conforme você movimenta aqui, a tangente, ela vai mudando de valor lá, ó. A tangente, ela vai mudando de valor. O nosso cosseno, que é esse pedacinho aqui, ó, ele vai variando, ou seja, vai mudando de valor. E o nosso seno também. Então, quando a gente chega aqui em algumas posições, ó, exemplo aqui, ó, aqui embaixo, nós estávamos falando sobre o seno de 30 graus aqui, ó. O seno de 30 graus, ou aproximadamente 30 aqui, ó, nós temos que o seno é meio e o cosseno é 0,87. O que significa isso? É o reflexo dele, ou seja, esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, esse ponto ele tem um reflexo aqui na linha de baixo, tá? Da linha do cosseno, e esse ponto ele tem um reflexo na imagem, ou seja, a imagem que forma. A gente tem que entender o seguinte, que esse x são valores colocados no cosseno, no seno, que dá uma imagem de determinado valor. Então, tudo que eu falo, ou seja, eu falo aqui que o seno é 0,5 e o cosseno é 0,87, é porque a imagem formada por esse ponto em cima do 30 graus, e o cosseno é 0,87 e o seno ele é 0,5. Então, quando eu falo para você que o seno é o contrário do cosseno, tá errado. O seno não é o contrário do cosseno pelo seguinte, porque eu estou falando exatamente. Eu sei que eu entendo quando vocês falam isso, tá? O professor já dá aula há alguns anos já, eu entendo quando vocês falam isso. Professor, mas é só a gente olhar, a gente já entende que um é o contrário do outro. Ou seja, quando o seno é 1, o cosseno é 0. É nesse sentido que você quis falar. E quando o cosseno é 0, o seno é 1. Mas não é nesse sentido. Estou falando para você de imagens. Estou falando para você da formação da imagem, ou seja, é desse pedaço azul aqui, ó. Então, quando você chega a essa posição aqui, ó, de 45 graus, ou aproximadamente 45 graus aqui, deixa eu ver se eu posiciono ele aqui. 45 graus, exatamente nessa posição aqui, você vai observar que tanto o seno quanto o cosseno têm a mesma imagem, tá? E, professor, por que tem a mesma imagem? Só tem a mesma imagem porque eles formam agora um quadrilátero, tá? Ou eles formam um triângulo chamado de isósceles, tá? Ou se você passar uma linha daqui até esse ponto aqui, ou seja, do seno até o cosseno, você vai ver que a linha vai dar a mesma distância dessa daqui, ó. Opa, como assim, professor? Essa distância aqui, ó, desse ponto zero até o ângulo de 45 graus, que foi esse ângulo aqui em cima, é a mesma distância que você tem aqui, tá certo? E aí em física você já sabe disso, em física também você já estuda esses conceitos. Tem uma pessoa com a corda de um lado do rio, a pessoa com a corda do outro lado do rio, um barco no meio do rio, você pode tracionar esse barco para frente ou para trás, né, da forma que você quiser aí. E aí essas forças, elas são o quê? Elas se somam quando está para a mesma distância, elas subtraem quando está a distâncias diferentes. Tá? Então, existe essa mesma compreensão na física. E aí o professor dá para a gente demonstrar aqui rapidamente ou facilmente esse nosso trecho do gráfico do cosseno. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando o cosseno é zero, ou seja, quando o cosseno ele é zero, quando o ângulo é zero, ó, eu tenho que isso aqui vai aumentando, ó. Então, quando ele for zero, o máximo dele vai ser exatamente em cima do um aqui, ó. Quando o cosseno for zero, o máximo dele é 1. Ou seja, ou seja, quando você tem 0 graus, não existe para a gente, tá certo? Os valores de seno, porque o seno vai ser zero aqui, tá certo? Quando você tem o 60, aí tudo bem. Aí você tem valores de tangente, né? Você tem valores de seno, de cosseno, e assim sucessivamente, ó.
Ó, nós vamos ter outros valores aqui, certo? Quando você tem exatamente 90 graus, você tem que o cosseno é zero agora e o seno é 1. E tangente não tem, ó. O valor da tangente não tem, certo? E aí você continua. Só que a partir de agora, professor Silvestre. Olá, professor Silvestre, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Entrei aqui para passar um recadinho que eu esqueci de passar. Fique à vontade, professor. Fala, Vidal. Bom dia, gente. Bom dia. Gente, eu passei aqui só para falar para vocês que essa semana vai acontecer a Olimpíada Nacional de Ciências. Tá? A Olimpíada Nacional de Ciências é uma prova só com 20 questões. E ela está para acontecer no dia 6 e no dia 7/8. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho. Como vai ser? Eu vou abrir aqui. Professor, vou projetar só um pouquinho aqui, tá? Rapidinho. Todos os alunos do 8º, 9º ensino médio foram inscritos na Olimpíada Nacional de Ciências. Tá? Então, ao serem inscritos, vem um cartão desse de acesso à prova. Esse aqui, por exemplo, é da Amanda, com a série, login, senha, acesso no link. Por exemplo, ó, a Amanda vai fazer a prova, ela copia aqui, coloca lá no provedor, coloca a senha dela, o login dela e tem acesso. Se precisar do código da escola, está aqui, tá? Orientações para a prova, que está falando que esse cartão é só quem, um responsável da escola, ou um professor ou representante da escola que tem autorização para emitir esse cartão, que a prova tem 20 questões de múltipla escolha, que o exame tem a duração de 2 horas. A partir do momento que você começar a fazer a prova, você tem 2 horas para concluir. Você pode fazer ou dia 5, ou dia 6 ou dia 7, fica a seu critério. Vou fazer quinta, vou fazer sexta, vou fazer quinta à noite, você que escolhe o horário, mas a partir do momento que você começar, você precisa concluir, tá? Aí tem algumas orientações aqui sobre print, sobre algumas coisas que você tirar, filmar alguma coisa que você está sendo monitorado, você pode ser desclassificado, tá? Os professores de ciências da escola vão agregar 1 ponto aos alunos que participarem. Então, quais são as disciplinas? Física, Química e Biologia. Tá? Como tem a Olimpíada específica de Matemática, a gente não colocou Matemática aqui nesse barco, não. Aqui vai ser só a Física, Química e Biologia. Como é que vai funcionar isso? Vamos supor que, por exemplo, o Rogério tire 6 em Física, e aí ele escolha esse ponto em Física, vai agregar mais 1 ponto, ele vai ficar com 7. Não esqueça que a nota de vocês é duplicada, tá? A nota da prova é repetida 2 vezes, a nota do trabalho é repetida 2 vezes. Você pode escolher se você quer esse ponto na prova ou naquele trabalho avaliativo, fica a seu critério. Aí lá no finalzinho do bimestre eu passo perguntando para vocês onde vocês vão querer o ponto para que seja agregado. Ok? Alguém tem uma pergunta a fazer? Manda no meu e-mail. Quando que vai ser? Fala, Arthur. Manda no meu e-mail, meu cartão de inscrição. Eu vou mandar no WhatsApp da sua mãe, pode ser? Que eu quero mandar agora já. Pode ser. A prova é muito difícil? Eu não tenho acesso à prova, Diogo, e é a primeira vez que a gente está participando, eu não sei dizer para você se a prova é difícil. Quando que vai ser isso? Ou você pode fazer a prova amanhã ou sexta. Qualquer horário do dia. Ah, tá. Mas aí, você pode mandar, tipo, sei lá, no grupo dos pais ou da sala, pra gente ter uma melhor noção? O cartão eu vou mandar agora no grupo da sala de vocês. Nesse cartão que tem o nome de vocês, lá estão todas as informações. O link para a prova, a sua senha, o seu login. Lá diz que a prova tem 2 horas de duração. Não fala que horário que começa nem horário que termina. Por quê? Você pode fazer na quinta ou pode fazer na sexta. Fica a seu critério. Entendi.
Tá? Qualquer horário, quero fazer na quinta-noite. Pode fazer, não tem problema. Ok? Aí, após isso, depois eles mandam um relatório para a escola, a gente verifica quem foi que fez, e aí eu volto e pergunto para vocês onde vocês vão querer o ponto. Beleza. Pergunta? Não. Então tá. Professor, desculpa aí atrapalhar. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Ok, então, depois desse rico momento, participem das provas, gente. É um ponto aí, ó. Ok, vamos voltar aqui. Então, o que o professor estava compartilhando com vocês, a ideia geral, era exatamente esse ciclo trigonométrico aqui. Quando a gente está falando, então, sobre valores negativos, certo? Quando eu estou falando sobre valores do seno ou do cosseno, agora, em relação à parte dos ângulos que vão de 90 até 180 graus, então, esses valores aqui, ó, para cosseno serão negativos, certo? Então, para cosseno, esses valores aqui serão negativos. Então, se eu tenho um ângulo x aqui, ó, se eu tenho um ângulo x aqui, e eu tenho um ângulo menos x, o que é menos x, professor? É o inverso de x, tá? Menos x é o inverso de x. Professor, Então, por que só no quadrante 3 os dois são negativos? boa. Qual que é a pergunta? Por que que os quadrantes... Por que só no quadrante 3 os dois são negativos? Não, eu entendi, tipo assim, que Uhum, do lado direito no cosseno, o primeiro quadrante e o quarto quadrante são positivos, e no uhum, seno são o primeiro e o segundo quadrante são positivos. Só que, tipo certo. assim, se o terceiro quadrante tem tão diferente, assim, que os Uhum, dois são negativos. uhum. Ó, então, agora, boa pergunta. Obrigado, ó. Aqui, como esse ponto aqui é o meu ângulo X, a imagem dele formada é aqui na reta de seno, ou seja, no eixo Y, que a gente chama de seno, ou na reta X, que a gente chama de cosseno. Então, tanto o cosseno, ou seja, tanto a imagem aqui, que é esse pontilhado que sai daqui, ó, até lá na ponta ali, até aqui, ó. Tanto esse pontilhado aqui, ó, ele está na parte negativa, ou seja, menor do que zero, e tanto esse pontilhado aqui também, ele é uma imagem negativa, menor que zero, tá? Então, ó, essa linha do seno aqui vai ficar negativa, e essa linha do cosseno aqui também vai ficar negativa, tá? É só por essa posição. Como a gente está tratando agora nesse único quesito agora, que é o cosseno, eu quero que você imagine aqui, ó. Tá vendo que o cosseno de menos x aqui, ó, é 0,78. E o cosseno de x aqui, ó, vai ser também 0,78, ou seja, 0,78 negativo aqui, 0,78 negativo aqui embaixo também. Tá certo? Se eu fizer a mesma coisa para ele, ou seja, levar ele aqui 30 graus, a gente já sabe quanto que é 30 graus. Então, 30 graus aqui, exatamente no 30. A gente tem 0,88, 0,86. Se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, aqui embaixo, olha que interessante. Também eu vou ter 0,86, ó. Como assim, professor? Ó, se você tem mais x e menos x, para o cosseno você tem o mesmo valor. Para o seno você troca o sinal. De novo, ó, para o cosseno você tem o mesmo valor, para o seno você troca o sinal. Lembra que o professor pediu para você, deixa eu voltar aqui. Lembra que o professor pediu para vocês o seguinte? Vou tirar disso aqui. Eu pedi para vocês anotarem. Deixa eu colocar uma janela aqui. Isso. Ó, o professor pediu para vocês anotarem isso daqui, ó. A função seno é ímpar porque ela inverte o valor. Agora eu vou pedir para você, vou colocar o cosseno aqui, e vou pedir para você anotar o cosseno, tá? O cosseno, então, ó, presta atenção que você vai usar isso aqui, você vai lembrar. Você vai, "Ó, o professor falou isso, caraca. Ano passado, ano passado tava bem de boa, no meio da rua. Aí os meninos do Alfa
Professor, vem cá, professor. Caiu aquilo que eu falei, sempre cai. Essas ideias são ideias básicas que você tem que ter na cabeça. Porque ele cobra o básico de você, não vai cobrar nada de muito mirabolante. Tá certo? Então, aqui, ó, no cosseno, o que a gente tem no cosseno, então, professor? No cosseno, nós temos valores. Então, nossa função no cosseno é uma função par. Opa, como assim? Então, toda função cosseno, ela tem período 2π e a gente chama ela de função par. Por que ela é uma função par, professor? Ó, deixa eu colocar o cosseno aqui, ó. Ó o cosseno, que bonitinho, tá? Por que a função cosseno é uma função par? Porque quando eu tenho a mesma ideia que o professor colocou para você lá, do seno, ó, quando eu tenho aqui no cosseno um valor de x qualquer, e um valor de cosseno qualquer aqui, desculpa só, né, mais ou menos. Então, quando você tem exatamente esses pontos aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, um ponto aqui, deixa eu trocar a cor dele aqui, azul. E você tem esse mesmo ponto ele aqui. Então, para a linha do cosseno, ó, para a linha do cosseno, você vai ter aproximadamente, opa, esse ponto aqui ficou muito torto. Aqui. Para a linha do cosseno, você vai ter ele aproximadamente o mesmo valor, tá? Então, se você tem x aqui em cima e menos x ali embaixo, observe que ele vai cortar a linha, ó, opa, vai cortar a linha do cosseno no mesmo valor. Agora, a linha do seno não vai ser cortada no mesmo valor. A linha do seno, ela vai ser cortada aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Ó, e aqui embaixo, ó. A linha do seno, ela inverte. A gente chama, então, a função seno de uma função ímpar. A linha do cosseno, eu tenho o mesmo valor. Então, o cosseno a gente chama de função par. Então, escreve aí, ó, observação. Escreve do lado do seu gráfico aí. Isso é importantíssimo, tá? Observação. A função cosseno é uma função par. Obrigado. É uma função é uma função par. Então, a função cosseno é uma função par. Por quê? Quando eu substituo x, tá? Quando eu fizer assim, ó. Tá, deixa até aqui. É uma função par. Eu vou colocar aqui porque eu quero fazer o mesmo padrão da resposta anterior. Beleza. Quando eu tenho aqui, ó, cosseno f de x, cosseno de x igual a cosseno de x, o resultado disso é x, certo? Resultado desse exemplo, resultado do cosseno de 30 graus, vamos colocar aqui, ó, f de x é igual ao cosseno de 30 graus. Exemplo. Então, o cosseno de 30 graus é igual a 0,86. Tá? Para exemplificar aqui, para ficar bem claro para vocês. E o nosso cosseno de menos 30 graus... Professor, existe cosseno de menos 30 graus? Claro que existe. Menos x, menos 30 graus. Ou seja, menos 30 graus é 360 menos 30. 360 menos 30 é quanto mesmo? 330. Isso, 330. Então, menos 30 graus é o mesmo 330. Também será 0,86. Tá? Então, agora ficou claro na mente de vocês. O porquê que a primeira função ela é ímpar. Ela só é ímpar porque ela inverte, ó, tá vendo? Ó? Ela inverte. Quando era 30 graus e quando era menos 30,
Uma ficou 0,5, outra ficou menos 0,5. Aqui não, no cosseno não. No cosseno a gente diz que é par. Porque de 2 a 2, elas são pares, tá certo? Então, tanto de 30 quanto de menos 30, ele vai ser o mesmo valor. Professor, mas e se eu utilizar, exemplo, o valor de 120 graus? Certo. 120 graus, ele vai dar aqui, ó. Vai dar exatamente aqui, né? Π sobre 6. E menos 120 graus. Então, só olhando aqui na parte de cima aqui, ó. Então, você tem até 90, 120 graus aqui, nessa posição. Deixa eu colocar aqui um pinguinho aqui. Ó. Imagina, então, que seja essa posição aqui, de 120 graus. Aqui. Ó quanta coisa a gente já estudou hoje, ó. 120 graus está aqui. E se você pensar no menos 120, você vai ter que fazer o sentido anti-horário, que a gente já falou. Ó, o sentido horário aqui, ó. O sentido horário é menos 120. E menos 120, ó, vai dar bem aqui, ó. Vai dar aqui, ó. Tá? E se você olhar aqui os resultados do cosseno, é essa linha aqui, ó. E quando você faz esse traço aqui nessa linha, olha o que acontece, que interessante. Os valores também são os mesmos. Então, por isso que a gente chama de que a função cosseno ela é par e a função seno ela é ímpar, tá certo? Então, aqui, a parte básica da nossa aula foi toda já, eu já falei até sobre os últimos aqui. Eu só quero falar para você o seguinte, quando você multiplica um determinado valor, sobre a sua senoide, ou você aumenta ela, ou você diminui. E é isso que nós vamos falar. Tá? Tá aqui, ó. Ah, inclusive, qual que é o nome? O seno eu chamei de senoide. E o cosseno, qual que é o nome dela? Alô? O O seno, senoide, sei lá. o seno eu falei que era uma senoide. E o cosseno, ela é senoide também. Tá? É algo importante, tá bom? Cuidado aí. Ela é senoide também. Tanto o seno quanto o gráfico do cosseno, ele é chamado de senoide. Professor, por quê? O que é senoide, professor? Senoide é esse modelo, é essa curva que ele faz. Tá bom? Tá? Muito cuidado aí, porque são pegadinhas que aparecem aí para você. O professor tá armando vocês até os dentes, como muitos dizem aí. O que acontece quando você multiplica 0,5 pelo seno de x? Você diminui ele. O que acontece quando você multiplica aqui, ó, menos 2% de x? Você aumenta ele, você ou expande ou diminui. O que significa isso? Significa que a sua imagem, ó, a imagem formada aqui, o período não. De período vocês entendem. O que é período, professor? Período é essa distância aqui, ó. O período é essa distância aqui, ó. Tá? O período permanece 2π, tá? O período permanece 2π. Mas a sua imagem, deixa eu trocar de cor aqui. Mas a imagem ela modifica quando você multiplica um número. Ah, professor, como assim? Ó, é você ter x e você ter 2x, tá? Isso você já sabe. Então a imagem, que é essa linha vermelha aqui, ó, você modifica quando você multiplica um número pelo o seu seno de x, o seu cosseno de x. Vamos às nossa primeira questão aqui, depois a gente retorna, se der tempo, a essa penúltima ali. Então diz assim, ó. Vamos lá na página 237. Vou pedir aqui para Amanda. Amanda, você está aí, Amanda? Lê a questão número 1 para o professor, por favor. Leio, peraí. Tá bom. Peraí, professor. Página 237.
Certo? É a 1? Isso, questão 1. Show? Não, peraí. Não? Alguém pode ajudar a Amanda? Quer que eu leia, professor? Pode ler, por favor. É a da página 237, né? Isso, questão 1. Um terremoto de magnitude 8 graus de escala Richter atingiu em setembro de 2009 a região de Samoa. O terremoto causou ondas de até 3 metros. A maré alta neste local ocorreu à meia-noite. Suponha que o nível de água da maré alta era de 3 metros, mais tarde, na maré baixa, era de 3 centímetros. Supondo que a próxima maré seja alta seja exatamente ao meio-dia, a água é dada por uma curva de seno ou cosseno. Qual das alternativas a seguir corresponde à fórmula para o nível da água na região em função do tempo decorrido desde a meia-noite? Ok. Então, vamos identificar aqui. Ele disse que chegou a maré alta, né? 3 metros, e a maré baixa exatamente tal. O nível da água na região em função do tempo decorrido desde a meia-noite. Meia-noite, qual que é o horário da meia-noite? 0 horas. 0 horas. Perfeito. Então, nós vamos utilizar essa ideia nesse T que a gente tem aí. Então, vamos à questão de número 1. O que ele dá para a gente de informações? Ou seja, o que ele dá para a gente de alternativas? Ele pediu para a gente olhar as alternativas e descobrir qual delas exatamente é esse valor que ele tá propondo aí. Certo? Então, para a gente descobrir, a gente vai colocar aqui as opções que ele deu. Quais foram as opções que ele deu para a gente? Ele deu a opção A, B, C e D aqui. Na opção A, ele diz o seguinte: o valor máximo. O que vai ser o valor máximo? O valor máximo vai ser a junção desses dois valores. E o mínimo vai ser esses dois valores subtraídos, certo? Ou seja, aqui como você tivesse A e B, ó, tem A, e você pode fazer A mais B, é o seu valor máximo, máximo. E A menos B, A menos B, é o seu valor mínimo. Certo? É o seu valor mínimo. Pronto. Bem explicadinho aqui agora. Beleza. Então, como a gente tem aqui a 0 horas, existe um valor máximo, existe um valor mínimo no cosseno? Qual que é o valor do cosseno, ou seja, qual que é o valor máximo do cosseno que a gente pode obter? 1. Perfeito. Então, no máximo, eu posso fazer com que esse daí vire 1. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a seguinte ideia para a letra A. Eu vou ter 1,515 mais 1,485, certo? Multiplicado pelo cosseno, que vai ser 1, ou seja, vezes 1 aqui. Nem precisava colocar, mas vou colocar aqui só para exemplificar na primeira. Nas próximas eu não coloco mais não. Então, quando você faz essa soma, você obtém valor 3, tá? Você obtém exatamente o nosso valor 3. E o mínimo para isso, esse aqui foi o máximo, né? De máximo, esse aqui é o valor máximo. E o nosso mínimo vai ser a subtração desse valor. Ou seja, você tem um mínimo no cosseno de menos 1. E o mínimo do cosseno de menos 1 vai ser esse valor menos o outro valor, ou seja, 1,515 menos 1,485. Então, o seu mínimo será exatamente 0,03, tá?
subtraindo aqui um do outro, tá? Aqui tem 51 e aqui tem 48. Então, pensa assim, ó, aqui tem 51 e 48. De 48 para chegar em 51, exatamente 0,03. Então, essa aqui foi a sua letra A. A gente já resolveu a letra A. Vamos analisar as outras para ver se a gente acha as mesmas ideias aqui nos próximos valores. Então, o máximo aqui também da letra B, ele diz em seno. E a gente também tem um seno com a mesma ideia do cosseno. A gente tem um máximo 1 e um mínimo menos 1. Então, o professor não vou nem reescrever, eu vou só copiar e colar aqui embaixo, tá? Para o seno, a gente tem a mesma ideia. Ou seja, a gente tem um máximo de 1 e um mínimo de menos 1. Para a letra C, a gente tem o seguinte, uma multiplicação agora. Tá? Como a gente tem uma multiplicação, a gente tem uma multiplicação por 1 e uma multiplicação por menos 1. Então, aqui, o máximo seu vai ficar o quê? Ó, vai ficar 1,485 multiplicado por 1, tá? Aqui a gente está multiplicando. A gente está falando de máximos e mínimos só. Eu disse para você, o máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Então, esse aqui é o seu máximo. É o seu máximo. E o 1,485 multiplicado por menos 1. Quer dizer, vezes menos 1. Aqui. Beleza. Então, esse aqui vai ser seu mínimo. Tá certo? Vai ser seu mínimo. Para o seno, a gente tem a mesma ideia. Máximo 1, mínimo menos 1. Não vou redigitar, vou só pegar a mesma ideia que está aqui. Tá certo? Vou colocar aqui embaixo. Deixa o professor tirar aqui de dentro. Vou colocar esses vezes aqui fora para ficar padrãozinho, bem bonitinho. Tirar daqui dentro, colocar aqui do lado de fora. Então, até agora, nós estamos falando só de máximos e mínimos. E vamos fazer a nossa última aí. Ele está falando sobre seno de π vezes t. E o que é esse seno de π vezes t? A gente vai ter a mesma ideia lá de cima, observando máximos e mínimos. A gente tem exatamente que o máximo é 3 e o mínimo ele é menos 0,03. Porque eu estou falando de seno, tá certo? Eu estou falando exatamente de seno. Então, vou pegar aqui a linha do seno, tá? Vou colocar aqui. E como eu estou falando de seno, ó, ele vai ter um máximo. Deixa eu tirar aqui. Isso. Vamos tirar aqui. Deixa eu ajeitar ele aqui. Ficar bem bonitinho aqui. Isso aqui. Eu acho que ficou melhor. Aqui no final aqui, ou seja, é π vezes t. Esse π vezes t a gente está falando de 180 graus, né? E aí, então, a gente vai ter aqui o mínimo dele vai ser menos 0,3. A gente está falando do 180, ou seja, a gente está falando ele exatamente na parte negativa do seno. Então, tá. Então, são essas aqui as informações que a gente tem. Agora, eu quero que você pense o seguinte. A pergunta é essa, ó. A maré alta aconteceu quando? Aconteceu à meia-noite. E à meia-noite é exatamente quantas horas que a gente falou? 0, então é cosseno. 0. Então é exatamente cosseno. Por que é cosseno? Porque só o cosseno de... Vamos lá, completa aí. Oi, oi. Porque só o cosseno de... 0 é 1? De 0 é 1, perfeito. Quem respondeu, Arthur? É. Parabéns, Arthur. É isso aí. Porque eu só tenho o cosseno de 0, que é 1. Tá? Aconteceu exatamente às 0 horas. Às 0 horas, ou seja, meia-noite igual a 0 horas.
E o seno, professor, por que o seno satisfaz a mesma, já que a gente achou os mesmos resultados? Porque o seno de zero, ele é quanto? É zero, certo? Então, exatamente a verdadeira, que é a única verdadeira, é essa daqui, ó, a número 1. Tá? Então, a gente fez aí passo a passo. Essa é a nossa verdadeira. Beleza? Tranquilão? Então, ó, fizemos uma por uma, passo a passo, bem falando cada uma das proposições. O que é o máximo, o que é o mínimo, como ele queria esse arco máximo e esse arco mínimo. A gente já fez O o problema, cálculo. professor, é que, assim, se a gente for fazer assim, no vestibular, o negócio demora demais. Tem como, tipo assim, fazer mais rápido isso? De uma forma mais resumida? Tem, a ideia é essa análise aqui. Não, você teria que analisar uma por uma. Ó, olha aqui, presta atenção no que ele perguntou. O professor está fazendo passo a passo, escrevendo aqui no celular, aqui no celular, não, no computador, vai bem devagar. Mas isso aqui é questão de 2 minutinhos, você já tinha feito isso aqui. No vestibular, geralmente, você tem 4 a 5. Ó, a pergunta é a seguinte, ó. Qual das alternativas a seguir corresponde à fórmula para o nível da água na região em função do tempo decorrido desde a meia-noite? Então você teria que analisar uma por uma mesmo, Arthur. Não tem outra coisa para você fazer aqui. Porque a gente sabe que o cosseno de zero é 1. Beleza, a gente sabe. Mas era a única coisa que te satisfazia, as condições era a primeira, mas se não, ele não tivesse dado essa informação aqui, que foi desde a meia-noite, você teria aqui como respostas corretas. Ó, uma, duas, seria 3 respostas corretas que satisfazem a nossa equação. Aí não teria como, porque não tem como ter menos 0,03 centímetros. Isso, perfeito. Ali não teria como, mas, ó, poderia ser A, poderia ser a B, tá? E ainda poderia ser essa C aqui, ó. Tá certo? Do cosseno de π. Então, você teria aqui pelo menos 3 respostas idênticas, ou seja, que satisfaria a nossa equação. E mesmo assim, você ainda ficaria entre A e B ainda, ó. Ficaria entre A e a B. Eliminando essas 3 últimas aqui, você ficaria entre A e a B. E para você descobrir entre A e B, só fazendo essa análise. A A é verdadeira porque o cosseno de zero é 1. Certo? Vou pegar o número 2 aqui. A Giovana chegou, não? Chegou não, né? Ô, professor, se quiser eu leio agora, que eu não tava com o meu livro antes. Você está estudando sem livro, Amanda? Vai lá, Amanda. Leia 2, por favor. A partir do solo, o pai observa seu filho numa roda gigante. Considere a altura A, em metros, do filho em relação ao solo, dada pela função A é igual a 12,6 mais 4 seno, onde é em segundos e a medida angular em radianos. Assim sendo, a altura máxima e mínima e o tempo gasto para uma volta completa observados pelo pai são, respectivamente. Certo. Então a gente vai trabalhar agora em cima, Amanda, dessa equaçãozinha aqui. Tá certo? Dessa equaçãozinha aqui. Primeira coisa, para altura máxima. Altura máxima. Altura máxima, tudo isso daqui, ó. Tudo esse T, esse seno aqui, ó. Qual é o máximo do seno aqui, ó? Essa é uma pergunta. 90? 90 graus. Lá em cima, né? E esse 90 graus, o seno vai ser exatamente quanto? Vamos fazer mais rápido, como diz o Arthur. Professor, seja mais rápido aí, professor. Vestibular, como é que a gente vai fazer? Essa bagaceira toda. Mas assim, Arthur, foi porque o professor quis realmente relembrar vocês alguns pontos da aula. Ah, entendi. Tá. Ei, fale para mim. Qual a altura máxima? 90 graus, né? 90 graus. E nessa altura máxima de 90 graus, o seno vai ser quanto? Ser 1. Então aqui você vai fazer o seguinte, ó. Toda essa parte aqui, toda essa parte do seno, o valor máximo dele, ou seja, que ele pode assumir um valor máximo de 1, certo?
Então, aqui no lugar desse seno aqui, o professor vai colocar exatamente o número 1. Deixa eu substituir aqui, tá? Vou colocar preto aqui. Então, aqui vai ficar no máximo o valor 1. Certo? Essa aqui é uma multiplicação que a gente faz. E o mínimo? E o mínimo dele? Ah, já sabem, né? E o mínimo? -1. Menos 1. Professor, está muito facinho, professor. É assim mesmo? É assim mesmo que faz. Tá? Então, o mínimo dele, então esse aqui vai ser o nosso máximo. E esse daqui vai ser o nosso mínimo. Se o mínimo vai ser menos 1, faz as contas aí, rapidão aí. Fala, professor. Qual que vai ser a altura máxima e qual que vai ser a altura mínima que ele vai observar o filho dele? 16,6 e menos 16,6? 16,6 e... Menos 16,6. Não, quase. Primeiro tá certo, 16,6. Segundo tá errado. Por quê? Ah, é muito pequeno. Primeiro, certo. Primeiro ficou 16,6 e o segundo vai ficar quanto? 8,6. 8,6. É isso. É isso? Então tá. 8,6. É. 16,6 e o segundo... Só nisso já dá para responder a pergunta. Já deu para responder a pergunta já. Ele pediu ainda para gente o período, né? Já deu, 8,6. O período é 36 segundos. Fala para mim aí, como que a gente acha o período em física? Ou... Vocês já estudaram isso aí? Mas também, como que você acha o período de uma onda? Frequência? Como que você acha o período? Isso, muito bem. O período é quanto? Eita, não ouço nada. Vamos lá. O período ele é dado pelo tamanho total da nossa onda, tá certo? Que a gente, o período total, que é nosso ciclo normal, ou seja, ele perguntou quanto que é uma volta completa. Uma volta completa, então, antes de colocar o período aqui, é interessante falar sobre isso. Ó, uma volta completa, ele é isso. Deixa eu pegar o recorte aqui, ó. Essa aqui é uma volta completa. Ele sai desse ponto e chega nesse ponto aqui. Então, a volta completa ele vai ser assim, ó. Certo? Essa é uma volta completa. Beleza? Ó. Certo? Então, essa é uma volta completa. Se essa é uma volta completa da que distância? Pergunta. Dessa ponta aqui até ali. Quanto que é isso? Quanto que vale daqui até aqui? Em graus ou em número? Tanto faz. Em graus seria 360. 360 significa o quê? Um pi. 2π. Então, o período é 2π, porque ele fez uma volta completa, entendeu? Ó, se ele tivesse falado assim, e a metade só? Se ele tivesse falado um quarto dessa volta. Então, como ele disse uma volta completa, ele está falando de 2π. Então, vamos lá. Então, não vai ser 1 que a gente vai utilizar aqui sim, porque o período é 1 sobre a frequência, não é isso que a gente quer. Então, a gente quer 2π. Eu não tenho π aqui, mas eu vou recortar o π e colocar aqui. Vou recortar esse π aqui de cima. Vai ficar bem bonitinho. Π. 2π. Só quando a gente brincava com aqueles minigame. Mas é da época de vocês, não. É 2π. 2π dividido por quanto, professor? Dividido pelo que ele te falou lá. Quanto que ele te falou? A gente falou que é π sobre 18? Ó, o que ele dá aqui pra gente? Ele dá a frequência de π sobre 18. Então, é dividido por π sobre 18. Tá certo? Então,
2π dividido por π sobre 18 é exatamente quanto? É exatamente 36. Né? Ó, faz meios e extremos aqui. Certo? O π vai continuar aqui embaixo, então vai ficar 36π dividido para π. Ou seja, exatamente o valor de 36. Bom, exatamente o valor de 36. E aí a gente tem aqui 36 segundos como resposta final. Perfeito. Alguma pergunta em relação à questão de número 2? Não. Não? Tranquilo? Beleza. Beleza. Então, professor, para quem está anotando aí, é importante que você lembrar que essa distância aqui é 2π. Tá? Baixo. É 2π. Distância de 360 graus. Beleza. Eu vou pedir para outra pessoa. Quem pode ler aí a número 3? Número 3. Número 3 tem A e Dá B. tempo não, professor. Dá tempo não? Tem 2 minutos. Dois minutos ainda? Então a gente faz o número 3 no começo da próxima aula. É que o número 3 tem A e B, é bem comprida mesmo. Professor, você só volta na 1 pra mim rapidinho? Volto sim. Você quer a parte final do número 1? É só a certa, eu já copiei já. Ah, tá. A questão certa é a letra A. Deixa eu colocar aqui para você. O porquê que é. Deixa eu só separar aqui. Aqui. Vou colocar no cantinho de baixo aqui. Dá para ver aí? Dá para ver aqui embaixo aqui? Aham, dá. Tá. Então, número A. A letra A. Beleza, deixa eu só conferir aqui o nosso Unimestre tá aberto. Deixa eu perguntar aqui. Está entre nós aqui a Amanda. Amanda chegou, né? Amanda chegou. Amanda, bom dia. A Ana foi embora. A Giovana. Giovana está entre nós aqui. Giovana, bom dia. Ela já passou Ela e já fez seja. Já foi também? Já. Tá. Beleza. E o Yuri? Yuri, chegou? Não? Então tá bom. Gente, um abraço para vocês. Uma boa semana, bons estudos para vocês, tá? Para você também, professor. Valeu, obrigado. Tchau, professor. Tchau. Falou, professor. Falou, até mais, Fernandão.